Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo na Tela. Eu vou estar procurando trazer para vocês estudos, mensagens e, posteriormente, quando for possível, estar trazendo palestras espíritas também. A gente está vivendo um atual momento, e caso você esteja nos assistindo no futuro, estamos passando por um momento delicado, que é a pandemia do coronavírus, e eu acredito que esse momento pede conforto espiritual, pede estudo, pede prece, pede principalmente, acredito eu, o aprimoramento moral e espiritual. E hoje eu trago um estudo sobre uma passagem bíblica de Lucas, a caminho de Emaús. E essa passagem se encontra muito pertinente, pois há poucos dias nós, cristãos, celebramos o dia da ressurreição do Mestre Galileu. Essa data que se concretizou no primeiro concílio de Nicéia, que foi organizado pelo imperador Constantino. Mais à frente nós iremos falar um pouco mais sobre Constantino, que tornou-se uma figura importante na história do cristianismo. E com o concílio chegou-se à conclusão de que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a lua cheia, que acontece logo após o equinócio da primavera. Inclusive, a professora Lúcia Helena Galvão fala sobre essa data num vídeo no canal Nova Acrópole, sobre vários pontos de vista históricos. Não se trata de uma visão espírita, e sim uma visão filosófica, porém é muito interessante o estudo, a reflexão que a professora Lúcia faz. Para quem se interessar, eu vou estar deixando linkado o vídeo na descrição. No estudo que iremos fazer hoje, não conseguiria abordar todas as especificidades dessa passagem, mas para não estar estendendo muito esse vídeo, eu estarei abordando somente um trecho da passagem de Lucas, porém pretendo futuramente estar realizando um segundo estudo, uma parte 2, digamos assim, desse estudo, mas ainda assim longe de mim querer esgotar o campo de estudos de uma passagem tão sublime espiritualmente e muito significativa nos quesitos tanto históricos, morais e espirituais. Meu nome é Lenice Oliveira, sou técnica em segurança do trabalho, acadêmica em história e fotógrafa. Mas sem mais delongas, vamos dar início ao estudo. Eu vou iniciar o estudo fazendo uma leitura dessa passagem de Lucas, para termos uma noção do que iremos trabalhar especificamente nesse estudo. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. O que é que vão aí a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes, e eles pararam de caminhar. Estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu, deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles retorquiram. O que aconteceu a Jesus de Nazaré, um profeta de Deus que fez milagres poderosos. Era um grande ensinador e altamente considerado, tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais sacerdotes e os nossos líderes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte e crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Além disto, que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo, dos seus discípulos, foram de manhã cedo ao túmulo, onde ele foi colocado, e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos que lhes disseram que Jesus se encontrava vivo.
Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que se teria passado, e não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Então Jesus disse-lhes: vocês não estão a ser sensatos. É assim tão difícil crer em tudo que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente predito por eles que o Cristo teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar na sua glória? E fez-lhes compreender as Escrituras, começando com o livro de Moisés e dos profetas, explicando o que esses textos diziam a seu respeito. Entretanto, aproximavam-se da localidade para onde iam. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram-lhe que ficasse com eles, porque se estava a fazer tarde, e ele cedeu. Quando se sentaram para comer, ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento, e pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu por eles. Foi então que, de repente, os seus olhos se abriram e reconheceram, e naquele preciso momento ele desapareceu. Começaram, pois, a lembrar-se de como seus corações se tinham animado enquanto lhes falava, explicando-lhes as Escrituras pela estrada fora. Levantaram-se nesse momento e voltaram a Jerusalém, para se encontrarem com os 11 discípulos e os companheiros destes que os receberam com estas palavras: Não há dúvidas de que o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Os dois de Emaús contaram como Jesus lhe aparecera também, enquanto seguiam pela estrada, e como o tinham reconhecido quando partiu o pão. Então, pessoal, para a gente iniciar esse estudo de uma forma que possamos estar mais conectados ao local que se passa a narração de São Lucas, vamos começar tentando compreender onde se encontrava Emaús e como se deu a descoberta de sua possível localização. A princípio, quero apontar uma personagem histórica, que é uma das peças-chave quando falamos de localização de lugares santos. Helena de Constantinopla, Flávia Júlia Helena, também conhecida como Santa Helena ou Helena Augusta, e Helena de Constantinopla. Foi a primeira mulher de Constâncio Clório e mãe do imperador romano Constantino, o Constantino que falamos no início. Como nunca recebeu o título oficial de imperatriz de Roma como esposa do imperador, a maior parte dos historiadores defendem que Helena nunca foi casada oficialmente, com Constâncio, tendo sua união recebido apenas uma base de um... Seria um reconhecimento superficial, digamos assim. De acordo com a tradição cristã, teria sido ela quem descobriu o local da crucificação de Jesus Cristo, tendo sido lá erguida a Basílica do Santo Sepulcro. Helena esteve na Palestina logo após a morte de Fausta, sua nora. Helena, que teria já perto de uns 80 anos, mais ou menos, fez uma peregrinação à Palestina. Lá dedicou-se a identificar os alegados locais onde se teria passado episódios da vida de Jesus Cristo. Ordenou a construção de igrejas, como a Natividade em Belém e o Santo Sepulcro em Jerusalém. Helena faleceu pouco tempo depois de ter regressado da peregrinação em Constantinopla, tendo sido sepultada em Roma. Em 337 foi anunciado que a cruz onde o Cristo foi crucificado, Vera Cruz ou Cruz Verdadeira, como queira, teria sido descoberta no Golgotá, tendo Helena sido identificada pela tradição com esta descoberta em finais do século IV. Esses fatos são pequenos detalhes históricos do cristianismo que, por motivos variados, costumam ser muito negligenciados. E sempre que possível eu vou estar trazendo esses fatos, porque eu acredito que são pequenas coisas dentro de um contexto histórico, que vão dar à luz e que dão à luz a vida de Jesus.
Inclusive, dados históricos descobertos muito, de uma forma muito, seria de uma forma até muito iluminada, né? Dependendo de algumas histórias que são contadas a nós. Mas vamos lá, seguindo com o nosso estudo, onde se localizava Emaús, né? Pelos pormenores que São Lucas nos descreve, poderia parecer simples localizar a aldeia para onde iam Cleófas e o outro discípulo, porém, ao contrário do que acontece por muitos lugares da Terra Santa, o passar dos séculos e os acontecimentos da história não foram indiferentes, de forma que hoje em dia há vários locais que poderiam ser identificados com a povoação de Emaús dos evangelhos. Alguns merecem maior credibilidade, lógico, não só porque gozam do consenso dos estudiosos, mas também por serem hoje um dos lugares de peregrinação, por serem, né, hoje em dia, um dos lugares que tem mais peregrinações destinados a eles. Primeiro, vamos, né, dar uma luz a isso e vamos tentar falar um pouquinho sobre esses lugares. O primeiro coincide com uma cidade a oeste de Jerusalém, que aparece com o nome de Emaús no Antigo Testamento. No ano 165 a.C., o exército seleucida de Nicanor e Gorgias, talvez, acampado nas proximidades, foi derrotado de forma impressionante por uma rebelião judia, liderada por Judas Macabeu. Também ali, na mesma época, se construiu uma fortaleza da qual ainda existem vestígios. A sua situação estratégica no caminho entre a cidade portuária de Jaffa e Jerusalém fez com que os romanos a convertessem num importante núcleo administrativo em meados do século I a.C. Porém, com uma represália por um ataque a uma das suas legiões, a cidade foi incendiada e arrasada no século I a.C. A cidade teria sido reconstruída pelos anos 66, 67 da nossa era, já que os historiadores Flávio Joséfo e Plínio a enumeram entre as capitais de distrito, e Vespasiano conquistou-a na sua campanha para submeter a revolta dos judeus. Passou então a chamar-se Nicópolis, cidade da vitória, nome pelo qual ficou conhecida quando recebeu o título de cidade romana no ano 223. Desculpa. Os testemunhos mais antigos que identificam Nicópolis sendo a Emaús dos Evangelhos remontam ao século III. Eusébio de Cesareia, em uma lista de lugares bíblicos, elabora ao redor do ano 295 e afirma que Emaús, de onde era Cleófas, que é mencionada nos evangelhos de Lucas, é hoje em dia Nicópolis, importante cidade da Palestina. E São Jerônimo, além de confirmar esta tese ao traduzir o livro de Eusébio ao latim, transmite a nós que peregrinou no ano de 386 a Nicópolis, que se chamava antes Emaús, na qual o Senhor, reconhecido na fração do pão, consagrou em igreja a casa de Cleófas. Durante a época bizantina, entre o século IV e VII, Emaús Nicópolis contaria com uma população cristã representativa, pois foi sede episcopal. No ano 628, os árabes invadiram a Palestina e conquistaram a cidade, que passou a chamar o nome árabe, pessoal. Eu não sei reproduzi-lo, mas é esse que está aparecendo aí na tela para vocês. Embora existam notícias de que né, de que os habitantes foram evacuados 2 anos depois por causa de uma praga,
manteve a sua importância como cabeça de distrito durante a dominação islâmica. Em junho de 1099, foi o último bastião tomado pelos cruzados no seu caminho para Jerusalém, e no século XII, durante os reinados cristãos, construiu-se uma igreja sobre as ruínas de uma basílica da época bizantina. Até essa época, a tradição que situava em Nicópolis a manifestação de Jesus ressuscitado tinha se mantido, apesar de contrastar com um dado fornecido por São Lucas, que Emaús estava a 60 estádios de Jerusalém, quando a distância de Nicópolis é de 160 estádios. E se vocês entrarem na Wikipedia, é esse dado que vocês terão. Quer dizer, há uma diferença de 20 quilômetros nisso aí, né? Ainda que alguns estudiosos tenham lançado diversas hipóteses para explicar isso, o fato é que a identificação de Nicópolis com Emaús perdeu força. A sua igreja ficou abandonada. Ao partirem, quando os cruzados partiram, e a presença cristã desapareceu da cidade até o final do século XIX, por iniciativa da beata Maria de Belém, religiosa carmelita. Em 1878, foi comprado o terreno onde estavam as ruínas da igreja e recomeçaram as peregrinações. As escavações arqueológicas realizadas em 1880, em 1920 e em 1924, e as que atualmente se realizam, puseram o descoberto vestígios, das duas basílicas bizantinas e de uma igreja medieval dos cruzados, construída com pedras tiradas das ruínas das duas primeiras. Uma outra localidade que poderia corresponder a Emaús dos Evangelhos é a pequena povoação, com um nome que não me atreverei também a pronunciar, porque posso estar falando bobagem, né? Mas estará subindo na tela aí para vocês. Construída sobre uma fortificação romana antiga, uma fortificação romana antiga chamada Castelo Emaús, né? Por sinal, que é bem, induz bem, né? A gente está achando que é esse, que se encontra à distância exata dos 60 estádios de Jerusalém. Em 1355, os franciscanos que chegaram ali descobriram algumas tradições locais que possibilitam identificá-la como sendo a pátria de Cleófas. As primeiras escavações realizadas em final do século XVIII trouxeram à luz restos de uma basílica do tempo dos cruzados que tinha incorporado outro edifício precedente, assim também como a primeira, e também revelaram vestígios de uma aldeia medieval. Em 1902, construiu-se uma igreja de estilo neorromânico, integrando as ruínas da anterior, que é a que persiste até hoje. Então, pessoal, com esses pormenores históricos geográficos, vamos finalizar essa parte que diz, sobre a localização de Emaús, e vamos adentrar a uma parte mais reflexiva, filosófica, sobre essa passagem do Evangelho de São Lucas. E fica essa questão, para vocês estarem analisando por si próprios, quais dessas localidades seria de fato Emaús. Não que isso hoje venha interferir muito na passagem em si e no que ela representou, porém, para quem gosta de estudar, para quem estuda as religiões como um geral, e para quem estuda o cristianismo ou o espiritismo, às vezes, como eu disse no início, às vezes esses pequenos pormenores que às vezes são ignorados, podem vir a trazer muitas coisas, Por isso que eu gosto de estar estudando eles. E quem era o outro discípulo que caminhava com Cleófas, o nome dele está escrito em João, e o nome dele não era ele, na verdade, era ela,
Maria, esposa de Cleófas, e como chamava, é assim, né, que se chamava a mulher de Cleófas, Maria, Maria de Cleófas. Está escrito isso, isso é o que chamamos de lógica do Evangelho, né? Está escrito em João 19, 25, junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, Maria de Cleófas e Maria de Madalena. Esse trecho eu tirei da Bíblia do Peregrino. Inclusive, pessoal, como vocês podem ver aí, que a Bíblia do Peregrino é uma das edições que o Haroldo recomenda para nós. E, de fato, é uma Bíblia de estudos impecáveis em suas notas de rodapé. Sem dúvida, para quem gosta de estar estudando, adquiri-la vai ser um ganho, com certeza. Inclusive, nessa passagem de João 19, 25, algumas traduções bíblicas não aparecerá o nome de Cleófas, não, e sim erroneamente o nome Clopas, que não se mantém na passagem de Emaús. Aparição de Jesus aos discípulos na estrada. No livro Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis fala um pouco sobre as aparições de Jesus, e ele nos diz: Jesus, essa alma poderosa, que em nenhum túmulo poderia ser aprisionada, aparece aos que na terra havia deixado tristes, desanimados e abatidos. Lucas nos diz que os discípulos tinham os olhos incapacitados para reconhecê-lo. Jesus ressuscita, aqui usando uma terminologia bíblica, em sua inteira realidade humana, portanto, também corporalmente, mas sua corporeidade pertence a uma nova esfera. Os grilhões, né, podemos dizer assim, os grilhões da carne já não o prendem mais. Nessa condição está realmente, continuamente presente, né? Só que acostumados a outra convivência, os discípulos não o percebem. Tem que abrir os rasgões para mostrar-se a evidência dos sentidos. Quando estiverem convencidos do fato e tiverem aprendido a reconhecer seu novo modo de presença, então, nesse momento, Jesus parte, né? Pode tomar a figura de antes, visando a identificação, e pode mostrar-se em outra figura, como caminheiro desconhecido, como jardineiro em João 20, 15, como desconhecido na praia em João 21, 4. No entanto, mais grave que a figura irreconhecível de Jesus é a cegueira dos discípulos, é a cegueira de quem não espera rever o amigo que partiu. Podemos até comparar com a percepção do cego de Jericó. Contudo, os discípulos o aceitam como companheiro de viagem. Mas será que essa cegueira dos discípulos não é também a nossa cegueira? Cegueira essa que nos impede de aceitarmos por completo as realidades da vida eterna? Quem sabe, né, não somos nós os novos discípulos da estrada que leva a Emaús, cegos para as realidades que o Espiritismo nos apresenta e comprova diariamente. Estamos também vivendo uma cegueira tecnológica que nos impede de olhar o outro que caminha junto de nós, fisicamente, e que possamos tomar cuidado com isso, pois de pouco em pouco parece que a falta de empatia, né, nos toma. Parece até que de pouco em pouco estamos perdendo a habilidade, se assim posso dizer, de conversarmos pessoalmente uns com os outros. E parece que a gente não consegue, né, nem fazer isso sem pôr a mão no celular ou em qualquer outro aparelho eletrônico. Enfim, eu vou deixar essa reflexão aí para vocês. Vou pedir desculpa porque provavelmente os meus cachorros, o microfone vai pegar o áudio também dos meus cachorros latindo e gravar um vídeo para quem tem cachorro, gatinho, pessoal sabe que é bem complicado não pegar o latido deles. Humberto de Campos relata no livro Boa Nova que
passando o impacto dos amargos sofrimentos do Calvário e da crucificação, após todos os discípulos sinceros de Jesus reuniram-se periodicamente, recordando com imensa saudade os seus ensinamentos e o inesquecível convívio com o Messias. Acredito que nos encontrarmos em momento de relembrar as atitudes do Messias e revermos as nossas atitudes, tentando de novo repetir esse esforço diariamente de termos e possuirmos atitudes mais cristãs perante os nossos e os outros, né? E nessa passagem não podemos deixar de notar que os discípulos se encontravam em luto pela morte do Mestre, porque quando nos encontramos em carne, encarnados, vivemos na maior parte, numa cronologia da alma, assim como estavam vivendo os discípulos. A cronologia do tempo nem sempre é a mesma cronologia da alma. A cronologia da história colocava os discípulos em um domingo à tarde, mas a alma deles se encontrava na sexta-feira da crucificação. Assim como os discípulos, nós também temos dessas coisas, dessas peculiaridades, né, podemos dizer assim, que eu gosto de chamar de síndrome de Emaús. Gente que se vestiu de luto e nega a retirar a roupa da tristeza e da desesperança. Uma pessoa que foi tocada por uma tragédia e continua a viver e reviver essa tragédia dia após dia. Certamente que sabemos que viver o luto é necessário, mas viver de luto é negar a oportunidade de evolução que nos foi dada através da atual encarnação em que nos encontramos. Gosto de brincar que a síndrome de Emaús encontra seu correspondente no Brasil, em Carolina. O tempo passou na janela e só Carolina não viu. Pessoal, eu vou estar finalizando esse estudo com a leitura do texto de número 95 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, para que esse estudo não fique muito longo, e é bem provável que eu estarei realizando, né, como eu disse no início, uma parte 2, para poder estar analisando mais algumas descrições dessa passagem que é belíssima, de fato. Amigo oculto, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros, que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o Mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viajante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha
por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara enquanto não os contempla, seguros e livres na hospedaria da confiança. Então, pessoal, eu espero que esse estudo possa agregar, possa estar trazendo, né, para vocês, pelo menos uma ânsia, né, de estar procurando mais os evangelhos, de poder estar procurando principalmente mais por Jesus e de estar estudando a doutrina consoladora, né, que é o Espiritismo, e que vem em nosso auxílio na misericórdia divina. Esse canal que eu estou inaugurando, né, com esse vídeo, eu vou estar buscando fazer algumas parcerias, trazendo palestras, mais estudos para vocês, que vocês possam se inscrever aí no nosso canal. A gente tem uma página no Facebook também, para nos ajudar a divulgar a doutrina consoladora. Eu agradeço a todos vocês e muita luz a todos nós nesse momento de crise que vivemos, mas lembrando, podendo lembrar sempre que Jesus está no leme e nunca, jamais, né, estaremos abandonados à própria sorte. Muita luz a todos. Obrigada.